pensar no amanhã no sentido financeiro, dos meus investimentos. Pra mim é de boa. Não tô preparando, vai demorar 10 anos. Bora, 10 anos. Passo a passo sobre como quitar suas dívidas, montar a reserva e começar a investir. Que é a minha meta para os seguidores do meu canal. É isso que eu desejo pra eles. Cara, tem um monte de comentário lá de gente que já conseguiu fazer os 3, velho. Não tem... Eu pego muito pesado nisso, cara. Não fica culpando o governo, não fica culpando a escola, não fica culpando o sistema, não fica culpando o Lula, o Bolsonaro. Assume a rédea da sua vida e faz seus corre. É claro que o governo, a política, o sistema não ajuda como deveria. Óbvio, né? Tem até um livro, se não me engano, que chama... Não é exatamente assim, mas acho que é emburrecimento programado, negócio assim. Que tipo, ele fala como tudo é feito para que a gente seja burro. Porque quanto mais burro a gente for, mais os outros vai se dar bem nas nossas costas, né? Então, assume a rédea de falar, cara, eu quero mudar, mano. Eu quero mudar. Como é difícil. Tipo assim, eu sempre fui pobre. Mas o pobre, classe média baixa. Eu nunca morei na favela. Por exemplo, uma frase que eu odeio ouvir é: o pobre não conquista nada na vida sem se endividar. Cara, baita frase, crença limitante, imbecil. É ridícula essa frase. Claro que consegue. E aí, outra coisa que eu falo, que é importante também pra galera que segue o canal. Como sair da pobreza? A gente vai falar sobre investimento, mas tudo tem a ver com isso também, né? Que é a base, né? Sobre a pobreza, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque, como você falou, varia de acordo com a região do Brasil. Qual que é o primeiro passo? Quitar dívida, montar reserva ou investir? Nenhum desses, é estudar. Só que aí eu tenho mais um, qual que é mais importante? Estudar, quitar, reserva de emergência ou investir? Nenhum desses. O mais importante é você ficar de saco cheio da tua pobreza. Cara, porque se você não tá de saco cheio, você não vai ter ânimo pra fazer nada disso. Estudar, quitar, é a vida, é isso aí, né? Tem até Tem que ter um resquício de ódio, assim, né? Tem, mano, tem que ter uma... raiva. Mano, eu tô de saco cheio, velho, de ser pobre. Eu vejo o Gui com aquele relógio ali, eu aqui com esse Mi Band, né? Eu acho que minha maior motivação foi pegar ônibus no calor, cara. É um negócio insuportável. No Rio. Insuportável. Com 40 graus e todo mundo suado, gente, fedendo. Aqui, né? E não tem alternativa não. Tem que fazer 2 horas de ônibus. Tem aquele sovaco molhado. Porra, isso era foda. E tem uma coisa que você tocou também, você falou, a pessoa tem que ter paciência, isso é verdade. E assim, o meu canal, por mais que ele seja mais voltado pra pobre, ele é voltado pra pessoa que não sabe nada de investimento e educação financeira. E, por incrível que pareça, mano, tem gente bilionária que segue meu canal, né? Às vezes é mais pelo humor, mais pelas palhaçadas, mais pelas reflexões que eu faço e tal, né? Mas tem gente de todo tipo que tá endividada. E por isso que educação financeira envolve muita questão da mentalidade, não só do quanto ganha. Meu primeiro emprego foi vendendo gelinho, né? Geladinho, sacolé, din-din, juju, dudu. Cada lugar do Brasil tem um nome esse negócio, né? Aí, pessoal, 1º de dezembro de 2023. Estou aqui dentro da Alphaville, conversando aqui com um cliente meu. Acabei de fazer uma entrega, 2x2. Que o cliente aqui é meu amigo Jamburgo Chimenez aí, ó. Dono do Ponto da Moda, cliente de Ponflex. Aí, conversando aqui com ele, aí ele vai passando esse carrinho aqui, ó, de picolé ali, dentro de um condomínio de luxo, um carrinho de picolé. Passando lá na esquina. Lá na esquina. E acaba de olho. E o meninozinho olhando pra cá, tipo assim, compra o picolé, compra o picolé. Aqui, ó. Aí, tá aqui a figura aí, ó. Empresário cidadão, ó. Olha, entrevistado. Aqui, como é teu nome? É João. João. Deixa eu só falar pra vocês quem é o João. O João mora aqui dentro desse condomínio de luxo. O pai dele é o que, teu pai? Meu pai é o João Ítalo. É o que? Qual a profissão do teu pai? Ele é advogado. O pai dele é advogado, certo? Tem independência financeira total. É. Aí o que acontece? Quantos anos tu tem? Eu tenho 8. 8 anos de idade, o cara vendendo picolé pra quê, meu filho? Você precisa vender isso? Eu tô precisando comprar um celular. Aí o pai dele botou ele pra vender picolé para, com o lucro, comprar o celular. A pergunta é, qual a probabilidade desse menino dar errado? 0. Hã? 0. Ué? 0. Não tem como dar errado. Parabéns, viu? Deus te abençoe. O próximo bilionário do celular. Tu estuda onde? Eu estudo no Ágape. No Ágape? Sim. Colégio particular. Precisa vender picolé? Não. E tem muita gente besta, liso, que tem vergonha de pegar um carrinho de picolé desse e sair oferecendo. Aí olha um menino desse aqui, de alto padrão. Parabéns, viu? Pronto. Parabéns, Deus te abençoe. Ele é meu amigo. Olha aí que exemplo. Eu já trabalhei com muita coisa, mas a maior parte da minha vida foi auxiliar de escritório e assistente administrativo de escolas particulares, né?
Então eu tinha ali um salário que variou entre R$300 e 3 mil. Nunca fui lascado na vida. E nunca fui triste do tipo, ai, mano, que droga, velho, de vida miserável. Cara, a gente passa por perrengue. Mas rico também passa. Se o teu problema hoje é dinheiro, quando você tiver dinheiro vai ser outro. Entende? Tipo assim, sempre vai ter alguma coisa pra tirar a tua paz. Por exemplo, de que adianta você ter dinheiro? Pô, a gente vê aí caras ricos que tá passando por um problema grave de saúde que o dinheiro não resolve. Então eu gosto de pensar que o dinheiro traz muita felicidade, mas ele não resolve todos os seus problemas na vida. Então aprenda a ser grato pelo que você tem, com o que você tem. Mas eu já tive que acordar cedo algumas vezes pra ir pegar o trem. Mano, é inacreditável quando você vê aquela galera que tá vindo de Carapicuíba no trem, 6 da manhã. Os caras já tá jogando truco, mano, no trem, se divertindo. Truco, ladrão! E eu com um mau humor, velho. Caramba, velho, para de ser feliz, sabe? Mano, não pense que você precisa de dinheiro pra ser feliz. É óbvio que o dinheiro vai resolver muitos problemas. Só que se você é um cara que conta com isso, é bem provável que quando você for rico ou ganhar uma fortuna, você vai continuar com algumas tendências que você já tem hoje. Então, esse é um ponto que eu gosto de falar, porque hoje a minha vida mudou drasticamente por causa do YouTube. Mas eu sempre fui o tipo de brasileiro, inclusive eu gosto de falar isso, que tem gente que acha que eu sou mais um coach youtuber que não sabe o que é ser pobre e tá falando asneira, sabe? Cara, eu trabalhei por 19 anos como CLT. Hoje eu tô com 38 anos, né? É uma frase do Bill Gates muito boa, que ele fala, cara, as pessoas precisam parar de superestimar o que elas conseguem no curto prazo e subestimar o que elas conseguiriam no longo prazo. Porque a pessoa fala assim, vou começar a investir por mentalidade e tal, não sei o quê. Em 2 anos a minha vida vai ser completamente outra. E não vai, cara. Você vai acumular uma grana legal? Sim. Só que provavelmente em 2 anos o seu padrão de vida, ele vai estar o mesmo. Você não vai estar endividado, você não vai estar mais naquele... Mas não tá ricão, Mas você não tá andando de carrão, você não tá, pô... né, saindo pra lugares muito melhores do que você ia antes. Sim. Só que, pô, se você se apegar nesses 2 anos e falar assim, cara, eu imaginava que minha vida ia estar... eu ia estar viajando pra lugar bacana, classe executiva. Não, mas você tem que focar lá em 10 anos. Em 10 anos é o negócio que a gente falou, é exponencial. Se tu passar por essa fase de rebentação aqui, né? Cara, em 10 anos é uma diferença gritante. Foco no longo prazo. E é treta, né? Porque dá preguiça pensar no amanhã, né? Sim. Porra. Tipo assim, eu tenho muito problema com isso, mas quer ver? Eu não tenho problema em pensar no amanhã no sentido do financeiro, dos meus investimentos. Pra mim é de boa. Não, tô me preparando. Vai demorar 10 anos. Bora, 10 anos. Agora, quer ver uma coisa que eu não gosto de pensar no amanhã? A minha saúde. Eu odeio fazer academia, mano. Se nota, né? Eu odeio, mano. Ai, vamos malhar aqui, malhar os cambal, pelo amor de Deus, mano. Só que a conta já tá chegando. A hérnia na lombar já chegou. Tamo junto. É uma desgraça, né, mano? Nossa. Cara, dá preguiça de fazer academia hoje pensando na minha saúde amanhã. Esse é um erro meu. Dá preguiça, eu sento todo torto, eu sento em cima da perna e todo mundo fala, Duda, isso aí vai fazer mal pra tuas costas. Não, lá na frente tá tudo bem, lá na frente eu me acerto. Eu prefiro arcar com a dor lá na frente do que ter que abrir mão do meu prazer hoje. E isso serve pra qualquer coisa, inclusive pra finanças, né? Finanças não é um problema, mas pensar no meu futuro, na minha saúde, me é um bagulho mortificante que eu não tô pagando o preço que eu deveria, né? Então, tem a ver com isso que você falou, né? 10 anos, mano, eu prefiro curtir o hoje. Aí entra aquelas frases imbecil, né? Ou eu posso morrer amanhã, né? A vida é uma só, né? E normalmente o cara não morre amanhã e continua pobre a vida inteira, né? Então, pensar no amanhã, e é por isso que eu falo aquela regra, né? Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco. Sim. Só que quanto mais simples a sua curtição, mais dinheiro você consegue mudar. E sabe uma outra coisa, mano? O pessoal fala assim, mano, eu quero curtir a vida. Ninguém curte a vida de verdade, embalada, gastando o caramba, sabendo que tua conta tá no negativo. Nem fuder. Isso não é curtição, você tá no cagaço. Você tá no cagaço. Será que aí você fica mais louco ainda pra esquecer. Puta, agora eu vou esquecer. E gasta mais tá ainda. Zero. Manda outra aí, né? Então, mano, o prazer de curtir a vida, ele vem quando a tua casa tá em ordem. Então é muito mais importante você primeiro botar a casa em ordem, quitar suas dívidas e tá numa situação razoável, aí sim você vai curtir com paz. Por exemplo, de que adianta você ir viajar pra Ubatuba com os amigos, sabendo que vai durar 3 dias, só que a dívida vai durar 10 meses pagando aquilo lá?
né? Não tem prazer nisso. Tipo, fudeu. pô, já foi, Uhum. né? É muito mais legal quando você ajunta pra uma coisa que tá por vir ainda. Então, tomar cuidado com isso. Talvez você acha que você tá curtindo a vida. Não tá. Você é pobre, lascado, né? E não tem problema ser pobre, o problema é ser lascado. Eu sempre falo, né? Que uma coisa é o pobre, outra coisa é o que tá cagado, mano. Tem diferença aqui, né? Então, tenta acertar a sua vida pra você realmente curtir com a paz que você merece ter. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e vou comer em algum lugar. Eu vou comer em paz e não pensando, caramba, mano, deixa eu ver quanto que tem aqui no banco. Ai, R$19,25. Não dá, velho. Isso não é legal. Então, acerta a sua casa, vai exigir esforço, sacrifício, mas aí, a partir desse momento, você vai começar a curtir a vida do jeito que você merece. É outra mentalidade, né? Uma coisa que você tocou no começo, cara, que eu falei, puta, é muito isso, cara. A pessoa, ela começa a gastar, a comprar coisa cara, muitas vezes, porque a vida dela, que você falou, é miserável, no sentido de que ela... Cara, Ela não gosta do dia a dia não dela. gosta do dia a dia dela. Pequenos momentos, assim. Não gosta dos pequenos momentos. Duda, o que é mais importante? Quitar dívida, montar reserva Perfeito. ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Esse é o passo inicial, fundamental. É obrigatório você estudar sobre educação financeira. Por quê? Se você não estudar sobre educação financeira, inteligência financeira, controle emocional financeiro, você até pode quitar suas dívidas. Mas daqui a 6 meses você tá no buraco de novo. Você quitou, só que você continua sem educação financeira e continua fazendo besteira. Se você começar a montar sua reserva de emergência, beleza, é muito bom. Só que se você não estudar sobre educação financeira, a tua vida vai ser uma constante emergência. É emergência o tempo todo. Você só faz besteira? Por quê? Porque não estuda sobre educação financeira e inteligência financeira. E se você começar a investir, beleza, legal. Só que sem educação financeira, você vai investir errado e vai perder dinheiro. Como tantos casos, inclusive do próprio Thiago Nigro, né? Que ele fala, né? Que ele começou lá investindo, perdeu 5 pau em ações e tal, né? Não sei se vocês já cometeram algum erro assim, mas eu já. Meu primeiro erro foi uma grande burrice que eu fiz com criptomoeda. Só que eu tinha 2 opções, chorar e virar hater ou aprender e começar a ganhar dinheiro. Eu escolhi a segunda, graças a Deus, que criptomoeda tá... Nossa, eu tô apaixonado. Gente, estude sobre criptomoeda em vez de ficar falando que é modinha, pirâmide ou caramba, tá? Não seja burro. Você vai chorar depois porque não ouviu a gente, né? Então, o primeiro passo é estudar sobre educação financeira, tá? Porque é nesse estudo... O que é educação financeira? Parece coisa complexa. Ah, isso aí é de Faria Limer lá, não sei o que lá. Não, não, não. É como ganhar dinheiro, como poupar dinheiro e como multiplicar seu dinheiro. Como começar a investir? Comece estudando. Comece estudando para você não meter os pés pelas mãos e fazer uma besteira aí que pode tirar o dinheiro que você tem, né? É estudando que vai impedir você de cair num golpe. E às vezes você cai num golpe e você perde 3 pau. Cara, para um pobre, 3 mil são meses de ralar, de juntar, de poupar, né? Então, toma cuidado, aprender a investir não é um bicho de 7 cabeças. Tem algumas coisas chatas, por exemplo. Por mais que eu comecei a estudar, porque meu canal cresceu sem eu nem programar. Aconteceu, né? Se não tivesse acontecido, até hoje eu estaria na poupança. E eu tinha preguiça quando eu via vídeo de finanças e falando de CDI, Selic, IPCA. Sopa de letrinha, né? É, isso aí não é pra mim não. Eu falava, deixa quieto. Não deixa quieto. Vai e aprende. É rápido, você aprende, você entende rapidinho. E depois é muito mais simples, né? Nossa, No e início depois parece você uma entende confusão. todo o resto, né? Muito trivial, assim. Essa aqui é a treta. A parte chata tem que ser a primeira. É que nem o The Office. Não sei se vocês já assistiram The Office. A primeira temporada quase ninguém gosta. Depois que você passa ela, nossa, que legal, velho. Caralho, isso, É a cara. melhor série. É a mesma coisa. Pra aprender a investir, no começo você vai ter que aprender o que é renda fixa, renda variável, CDI, IPCA e taxa Selic. Aprendeu isso? O resto você tira de letra depois e vai ser uma alegria, né? Eu costumo falar que quando você começa a investir, você vai se dar conta de 2 coisas. Primeiro, é legal demais investir, porque muda a tua vida. E você vai se arrepender de não ter começado antes. Sim. Né? Então, comece. Ah, Duda, eu tenho 50 anos. Começa. Ah, Duda, eu tenho 30 anos. Eu comecei com 36, né? E tá sendo muito legal, mas estude para você aprender cada vez mais como potencializar os seus investimentos. Né? Isso é educação financeira. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro, ganhar dinheiro trabalhando, poupar dinheiro vivendo simples, minimalismo,
E multiplicar o teu dinheiro, aí sim com os investimentos. Eu sou uma pessoa extremamente simples, cara. Qual que é o meu sonho? Cara, eu quero juntar 5 milhões. Se tiver mais, maravilha. Mas 5 milhões é a minha meta pra eu ter dinheiro pra curtir e viajar com a minha mulher o tempo todo onde eu quiser. E ter uma casa grande com piscina e pomar. Isso é o que eu quero. Beleza. Eu não faço questão de ter Porsche, Ferrari, Lamborghini, essas coisas. Embora ache muito louco, mas não faço questão. Eu até prefiro que vocês não façam um corte disso. Porque um corte desse, eu sou cancelado o tempo todo com esse tipo de coisa que eu falo. É isso aí, ó. A galera, gente, pô, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal.